Gravando esse vídeo para complementar um vídeo que eu postei dias atrás a respeito do chamado Tribunal da Internet, falando a respeito do julgamento, da hipocrisia, até para evitar que esse vídeo seja mal interpretado, ou para complementar algo que eu não tive tempo de dizer nesse outro vídeo, porque já faz alguns anos uma youtuber, ela participou de um programa de televisão e um dos que estavam na plateia, ao opinar a respeito do assunto que era dito, se não me engano, o assunto era sobre o feminismo, o movimento feminista. E essa youtuber, naquele momento, era uma militante feminista. Aí o rapaz que foi para quem passava o microfone, ele opinou, discordando da posição dessa youtuber a respeito do que ela pensava sobre o feminismo, direitos da mulher e tudo. Aí eles acabaram tendo uma discussão, um bate-boca, e o rapaz insistindo no ponto de vista dele, que era inclusive um ponto de vista de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios cristãos. Essa youtuber acabou encerrando o assunto dizendo que aqui, por ele ser homem, no caso o rapaz que insistia em defender o seu ponto de vista, por ele ser homem, aquele não era seu lugar de fala. Então, esse tem sido a opinião de muita gente atualmente. Por exemplo, quando eu sou caucasiano, aí se eu opino a respeito do movimento em favor dos negros, ainda que seja a favor, ou mesmo dando uma visão cristã a respeito do assunto, eu não posso opinar porque senão é meu lugar de fala. E também, por eu ser heterossexual, eu opino a respeito do relacionamento da família, como Deus criou, o conceito cristão de família. Aí, junto ao movimento LGBT, aí as pessoas que são a favor do homossexualismo dizem que eu, por eu ser hétero, esse não é meu lugar de fala. Então, essa expressão lugar de fala tem sido usada como uma espécie de censura a opinião de pessoas que querem orientar os outros a respeito do que a palavra de Deus diz sobre o assunto, o que os princípios cristãos falam a respeito de todo e qualquer assunto, porque a Bíblia não deve ser usada apenas para debater assuntos teológicos, apologéticos ou mesmo escatológicos, mas deve ser também usada para debater assuntos do dia a dia, assuntos de respeito ao nosso cotidiano. Aliás, se nós somos cristãos, devemos ser cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana, não apenas na igreja, não apenas nos cultos. E ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, que somos obrigados a ficar em casa, ou não podemos ir para a igreja como íamos antes, pelo menos por enquanto, se Deus quiser, isso terminará logo. Mas a realidade é que, por causa desse tribunal da internet que se instalou, quem não é de determinado, assim, quem não tem determinada característica física, não tem determinado, ou é leigo em determinado assunto, não pode nem opinar, não pode nem abrir a boca para falar sobre determinado assunto, porque esse não é o seu lugar de fala, porque você não é isso, você não é aquilo, você não é como eu. Acho que é mais ou menos assim, você não é como eu, então você não tem o direito de opinar. Mas quando você busca sabedoria em Deus, porque a sabedoria verdadeira, a sabedoria genuína, a sabedoria benéfica, harmônica, que realmente busca o melhor para todas as pessoas, ela vem de Deus. E ainda que eu não seja profissional ou especialista em determinado assunto, a partir do momento que eu recebo de Deus a sabedoria, recebo o necessário para poder convencer as pessoas a respeito do certo e do errado, a respeito do que Deus deseja para a vida de cada um, Deus me dá essa autoridade. Se eu vivo uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã realmente dando testemunho, uma vida coerente com a fé que eu professo, eu tenho autoridade para advertir, exortar, repreender, chamar a atenção das pessoas. E
Eu gostaria de deixar alguns textos bíblicos conscientizando a respeito da importância de nós buscarmos o melhor de Deus, buscarmos a sabedoria que vem do alto, para podermos convencer as pessoas do que Deus deseja para as vidas delas, para que as pessoas abandonem o pecado, para que aqueles que estão no pecado possam se voltar para Deus, possam se arrepender, ter a oportunidade de se arrepender, de mudar de vida, ter a iniciativa de ouvir a voz do Espírito Santo, se arrependam, realmente desejem mudar, permitam que Deus, por meio do Espírito Santo, transforme suas vidas e assim elas possam fazer parte do reino de Deus. Então, queria deixar alguns textos aqui, primeiramente, que demonstram o quanto é importante buscarmos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E começando aqui com o Salmo 19, versículo 5. Deixa eu ver. Salmo 19, versículo 7, na verdade. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, os simples são aqueles que não têm cultura ou têm pouca cultura, as pessoas mais humildes. Mas Deus dá sabedoria, porque um grande exemplo disso é aquela pessoa que é analfabeta ou semi-analfabeta e mesmo assim é poderosamente usada por Deus para evangelizar, para pregar, para cantar, enfim, para fazer a vontade de Deus, para impactar a vida das pessoas, mesmo tendo pouca instrução, mesmo sendo analfabeto, semi-analfabeto, tendo ensino fundamental incompleto, não importa. A pessoa é pobre, né? Pessoa de poucos recursos, pouca condição financeira desfavorável, então limitada financeiramente, pessoas da favela, pessoas assim que moram em locais assim mais afastados do meio urbano e não tem tanta instrução, não tem tanta cultura. Deus pode usar essas pessoas também. Deus pode usar as pessoas para transformar e edificar muitas vidas, porque a sabedoria que vem do alto, ela é pura, perfeita, agradável e pacífica e pode transformar e edificar muitas vidas. Tem aqui nos Provérbios de Salomão, logo no primeiro capítulo, até o versículo 16, eu gostaria de ler os 16 primeiros versículos dos Provérbios de Salomão. Capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência, para receber a instrução de entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples a prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em entendimento, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam sabedoria e instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocar de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, peraí. Então, continuando aqui no versículo 12 do capítulo 1 de Provérbios. Traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Aqui diz o seguinte, que a sabedoria, fala sobre a sabedoria que vem do alto, especialmente do pai, da mãe, enfim, daquelas pessoas que nos educam, que nos instruem, além do ensino regular, do ensino secular, tem também nossos pais, e inclusive os professores da EBD, da escola dominical. E as pessoas que estão no mundo, estão afastadas de Deus, elas nos desviam disso, elas procuram nos afastar disso, procuram nos afastar de Deus. Então essas são orientações para que nós nos afastemos de pessoas que nos afastam de Deus. E finalmente quero terminar com a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que nos orienta a respeito de como devemos buscar a sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dado.
Então que a verdadeira sabedoria seja buscada somente em Deus, por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, ouvindo músicas que nos aproximem de Deus e nos aproximando de pessoas que realmente nos mantenham próximos de Deus. Se esse vídeo impactou sua vida, se esse vídeo fez diferença na sua vida, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Deus abençoe e até depois, se quiser.